Começa aí, Robertinho. Podcast Três Irmãos na área, aqui quem fala com vocês mais uma vez, Roberto Andrade Filho, o borracha do meu lado, meu amigo, meu brother, meu irmão Rodrigo, o Pandinha. Para de graça, Pandinha. Que zoeira desnecessária. Cara, continua. De verdade, eu nunca achei um apelido que combinasse mais que você, mano. Tá bom. Que é Pandinha, tipo assim. Os outros eu não sei porquê, mas esse eu sinto que casou bem. Hoje... Enfim, na mesa operando o nosso diretor, simplesmente o melhor diretor de todos, Pedro Henrique Celso. Lá no fundão operando nas câmeras. Cabeleira, meu amigo, vulgo Pandinha. O que podemos esperar eu não vou discutir Pandinha, porque eu acho desnecessário. Cara, mas é legal, você não gostou. Eu posso discutir em outros episódios, assim. Eu acho que hoje a gente tá aí com um dos maiores convidados que já sentou aqui nessa cadeira aqui com a gente. Sem dúvida. Sabe, um cara gigantesco, depois de 5 anos, eu acho que é até uma comemoração, a gente tá chegando perto do episódio 1000. O episódio 1000 tinha que ser com esse cara, velho. Tinha que ser com ele. Quem sabe não será o episódio 1000. Tinha que ser com ele, porque é brabo. O cara é brabo. Eu tô curtindo demais. Então, é assim, é até interessante isso, porque eu tento ser criativo, sabe? Fazer disruptivo, fazer alguma coisa nova e não consigo. Mas se tem alguém que é disruptivo, consegue fazer coisas novas a todo instante, é esse nosso convidado. Apresente ele pra nossa audiência. Desnecessária apresentação. Quem está aqui com a gente? Ser presente, você vai ser mais criativo do que eu. Skylab. Pô, e é o maior prazer estar aqui, porque eu ficava pensando comigo lá em casa, porra, será que eu nunca vou nos Três Irmãos, cara? Porque você sabe, eu sou um cara ligado a podcast. Sim, você gosta, eu sei que você gosta. Eu me constituí como uma pessoa pública através de podcasts também. O podcast faz parte do meu, entendeu? Então, assim, quando eu vejo um grande podcast crescendo como vocês, a primeira coisa que eu quero fazer eu quero estar lá presente, porra. Sensacional, cara. Obrigado, cara. Obrigado por você estar aqui. E a gente tava trocando uma ideia foda demais da conta. E aí os caras falaram, vamos começar. Então bora começar, mas eu quero continuar onde a gente tava. Então vamos continuar onde a gente tava. Eu tava te falando não era que muito sábado... intelectual o nosso papo? Não tava muito intelectual, não? Tava. Não, mas vamos retomar? Vamos retomar? Vamos embora. Então tá, eu vou te fazer uma afirmação aqui. Hoje no Brasil, o maior intelectual brasileiro chama-se Haddad. Porra! Cara. Eu não tenho dúvida com isso. Inclusive, é muito curioso quando os jornalistas, tipo Globo News, né, vão entrevistar o Haddad. Cara, dá pena. Porque o pessoal passa vergonha, entendeu, cara? O pessoal passa vergonha. Mas como que você construiu essa conclusão, assim? Quais suas experiências com Haddad pra você chegar nesse ponto, assim? Não tenho dúvida, pelos livros que ele escreveu, pelas coisas que ele, como intelectual público, ele é um intelectual público. Claro, essa figura do intelectual público é muito importante. E ele é uma pessoa... Cara, é impressionante. Quando você entrevista o Haddad, você tem que estar muito bem preparado, senão tu vai passar vergonha, porra. Tu vai passar vergonha, caralho. Entendeu? Essas figuras são foda, entendeu? Porque você podia pensar assim, o intelectual público muito presente, o Vladimir Safatli, mas o Haddad é mais. O Haddad é foda, cara. Entendeu? O Haddad é foda. E os jornalistas, a maior expressão disso, do que eu tô falando, são a situação, às vezes, que o jornalista fica diante dele, entendeu? Que quer falar alguma coisa, ele contra-argumenta com uma facilidade e evidentemente, ele é ministro, então ele tem os dados todos com ele ali, dominando, ele tem um domínio dos dados, né, cara? É muito impressionante. Eu acho, né, que, como eu falo intelectual, eu quero falar essa figura que não só escreve, que pensa e que é político também, que propõe um pensamento político para o país e tal. É um intelectual completo, entendeu, cara? O Haddad, para mim, é dos maiores. Você se vê de alguma forma como um intelectual também, nas artes ou em algum outro sentido? Eu não sei. Eu sou formado em filosofia, né? Você tem vários. Enfim, li muito e tal. Não sei, mas Mas o porquê dessa pergunta? Você acha que alguns intelectuais do Brasil são, sei lá, vou colocar como desvalorizados ou não reconhecidos ou pouco reconhecidos?
Você acha que é um problema do Brasil a intelectualidade não ser reconhecida? Não, isso depende o percurso de cada um, né? Às vezes algumas pessoas adquiriram visibilidade, né? Tem outros, bom, então eu já vou começando a defender, porque eu vou ser franco contigo, cara, muita gente, eu sou muito entrevistado, muita gente fala de Rogério Skylab e a sensação que eu tenho é que o cara não conhece porra nenhuma de Rogério Skylab. Então eu vou te dar um exemplo. Eu escrevi um livro chamado Lulismo Selvagem. Lulismo Selvagem. E um dos elementos que eu trouxe no livro é buscar os textos desses operários da universidade, né, que são professores que o currículo obriga eles a escrever textos quase anualmente. Tal. Então, muitas vezes, eles não são estrelas, né? Estrela é um Vladimir Safatli, né? Tem estrelas aí, né? Ou aquela do PT, aquela filósofa maravilhosa, né, do PT. Eu não tô sabendo. A grande filósofa do PT... Não é a Gleice, né? Não. Você falou do Haddad, eu já tô Não, a Gleice não. A Gleice é outra coisa. Mas, enfim, ela é a maior filósofa. Estudou muito Spinoza e tal. Eu não duvido que exista. Marilena Chauí. Marilena Chauí, né? Então, verdade. Essas daí são estrelas. As pessoas são estrelas. Mas tem outros que são tão intelectuais, como você falou, mas que trabalham mais dentro da universidade. Não são intelectuais públicos, né? Os intelectuais públicos são esses que estão sempre aí nos podcasts falando, o próprio Vladimir, né? E muitos outros, né? Que estão sempre aí falando em podcasts, né? E que se tornaram intelectual público por causa disso, pela presença na mídia. Mas tem aqueles intelectuais que estão lá da academia, quietinho, dando aula, né? Eles não estão diante da mídia, eles estão dando aula. O campo dele é a sala de aula. E eles têm que publicar textos anualmente, faz parte do currículo deles, né? É obrigatório isso, né? Então, quando eu escrevi o Lulismo Selvagem, eu me recorri muito a esses intelectuais que não são tão estrelas assim, né? Que estão lá na academia, né? Dando aula, escrevendo seus textos, né? E que são muito importantes. E por que Lulismo Selvagem? Me conta. O Lulismo Selvagem é um livro que nasceu diante do luto. Qual foi o luto? O luto de 2018, né? Esse foi o luto. Que foi a derrota do Haddad para o Bolsonaro, né? E pegou a esquerda de surpresa, porque a esquerda estava acostumada ao poder, né? A esquerda no Brasil está acostumada ao poder, pelo menos até hoje. Pelo menos da Nova República até hoje, a esquerda sempre teve muitos anos no poder, né? É pouco tempo para se acostumar, não? Poderia ser mais, né? Mas muitos da direita reclamam, não, né? Mas se você for olhar na história da República, não é nada. Não é nada. Não é nada. Em termos de história, não é nada. Se acomodou, né? Essa questão acho que eles se acomodaram. Mas a direita justamente reclama disso. Não, chega de estar tanto tempo no poder. Mas, assim, levou uma cacetada em 2018. Sim. E foi um negócio que está acontecendo, né? Eu me lembro que André Singer, Marilena Chauí, Vladimir Safatli, foram todos, fizeram uma reunião na USP logo após a derrota para tentar entender por que aconteceu isso. A esquerda foi pega de surpresa. A esquerda achava que, tranquilo, vamos faturar mais uma eleição. E foram pegos de surpresa. Foi diante dessa situação que eu escrevi o Lulismo Selvagem, para tentar entender o que aconteceu, né? Aí eu vou nos movimentos de rua de 2013, né? Que é uma outra coisa, que é um fenômeno que o PT, o partido, não entendeu muito bem até hoje. O movimento vem para rua. Movimentos de rua, né? Porque uma coisa é aquela explosão de 2013. Outra coisa, muito diferente, é o que aconteceu. Como é que esse movimento acabou sendo transformado quase numa plataforma pró-Bolsonaro, né? Mas são duas coisas completamente diferentes, né? Ele foi aprisionado, aquele movimento acabou sendo aprisionado, né? Num esquema que acabou sendo de direita. Mas aquela explosão de 2013
Foi legítima. Foi uma explosão legítima, Legítima. orgânica, e que o partido até hoje tem dificuldade de compreender isso. Entendeu? Eles não conseguiram Não, o entender? partido acha que aquilo ali é o ovo da serpente. O partido acha que ali é o ovo da serpente. Pô, isso é um problema, hein? Isso é um problema. E o lulismo selvagem, eu vou discutir muito os movimentos de rua de 2013. Você acha que o PT desaprendeu porque ele falava muito bem com o povo, com a base ali, com a população? Essa é uma das questões. É disso Abandonou. que o PT surge. Não, quem tentou entender aquela derrota. Então houve um abandono das bases. Tudo isso foi discutido nessa grande reunião na USP, com Vladimir Safato, Marilena Chauí, André Singer, todos grandes intelectuais da esquerda. Mas o Brau já tinha avisado antes, né? Você lembra do Brau avisando? Me lembro. Ó, tem que voltar pra base, né? Ó, eu queria te fazer uma pergunta, depois de contar um outro episódio. Vamos lá, então. Só pra gente matar essa questão do Haddad. Vamos lá, então. Você acredita que o Haddad, ele tem noção, assim, dessa intelectualidade dele? Porque, assim, a hora que você fala de Mariana Chauí, de Vladimir Safatli, eu tenho certeza que eles têm conhecimento da intelectualidade deles. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E o Haddad, não sei, ele é muito humilde, assim, sabe? Haddad é foda. Haddad é foda. Eu acho que o Haddad come todos eles. Mas será que ele sabe Haddad disso? come todos eles. Mas você acha que ele sabe disso? Ele Eu tem acho que ele sabe. conhecimento disso aí? Ele pode se dar uma... O Haddad, você não pode esquecer que o Haddad, ele está disputando cargo público. Ele não pode. Ele tem que tomar cuidado com essas questões, né? De, por exemplo, arrogância, né? Entendi. Você vê muitos intelectuais aí extremamente arrogantes. Extremamente arrogantes. Isso daí, para você disputar um cargo público, político, né, cara? Essa arrogância é um perigo. Essa arrogância mais afasta do que aproxima, né? Então eu acho que é pensando nisso que o Haddad tem um cuidado nesse sentido. Mas é óbvio que ele sabe quem é ele. É lógico. Ele é professor, né, cara? Engraçado, eu vou te contar uma história que acontece nos bastidores do Três Irmãos, né? Teve uma vez que um deputado da direita teve aqui, que é o Paulo Bilinski, né? E aí o Paulo Bilinski me contou que ele treinava numa academia em Brasília e ele treinava com Haddad.